O mundo tem medo de um homem que sorri diante da morte. Mas o que quase ninguém entende é que o sorriso de Monkey D. Luffy não é um sinal de deboche ou de loucura. É o som da liberdade quebrando as correntes do impossível. Imagine um garoto de 7 anos em uma vila pacata, segurando uma faca e cortando o próprio rosto apenas para provar que é digno. Naquele momento, o destino do mundo já estava selado, mas ninguém sabia. Hoje, vamos mergulhar na mente do homem que decidiu que as regras do universo não se aplicam a ele. Vamos entender como um simples pirata de borracha se tornou a maior ameaça que o governo mundial já enfrentou em 800 anos. E, principalmente, vamos descobrir o que realmente significa ser o rei dos piratas. Tudo começa com uma promessa e um chapéu de palha. Mas para entender o Luffy de hoje, precisamos olhar para o que ele perdeu no caminho. Muita gente acha que o Luffy é um personagem simples, movido apenas por fome e instinto. Mas a verdade é que ele é um dos estrategistas emocionais mais complexos que já vimos. Ele não quer governar terras, ele não quer tesouros acumulados. O que o Luffy busca é algo que a maioria das pessoas tem pavor de alcançar: a liberdade absoluta. E para ele, ser o rei dos piratas é apenas a única posição no mundo que garante que ninguém poderá lhe dizer o que fazer. Mas essa busca começou com um trauma. A partida de Shanks e o sacrifício daquele braço esquerdo não foram apenas um adeus. Foi a primeira vez que o Luffy entendeu o preço do mar. Ali o garoto que chorava por tudo aprendeu que, no novo mundo, suas lágrimas não valem nada se você não tiver força para proteger quem ama. E é aqui que entra o primeiro grande ponto de virada da sua jornada. Quando Luffy sai para o mar em um pequeno barril, ele não está procurando subordinados. Ele está procurando companheiros. E a forma como ele recruta cada membro do bando revela o segredo do seu poder. Ele não olha para a utilidade técnica de um espadachim ou de um cozinheiro. Ele olha para o sonho quebrado de cada um deles e decide, por conta própria, que vai consertá-lo. O momento em que ele coloca o chapéu de palha na cabeça da Nami em Arlong Park não foi apenas uma cena de ação. Foi o Luffy declarando guerra contra a dor de outra pessoa. Ele assume o fardo dos outros como se fosse o seu. E é por isso que a lealdade do bando é inquebrável. Eles não seguem um capitão. Eles seguem o homem que lhes devolveu a vontade de viver. Mas a liberdade tem um inimigo natural, a ordem opressora. E em Enies Lobby, o Luffy fez o que ninguém ousaria. Ele mandou atear fogo na bandeira do governo mundial. Ali, o mundo percebeu que ele não era apenas mais um pirata em busca de ouro. Ele era um revolucionário da existência. Ele desafiou 170 nações por uma única amiga. Só que o destino tinha uma lição amarga preparada para ele. Nós sempre vimos o Luffy vencer. Sempre vimos aquele sorriso de confiança. Mas então veio o arquipélago Sabaody. Pela primeira vez, nós vimos o Luffy desesperado. Vimos o capitão dar a ordem de fugir porque ele sabia que não era forte o suficiente. Ver cada um de seus companheiros desaparecer diante de seus olhos foi o primeiro grande choque de realidade. O otimismo inabalável foi estilhaçado. E isso nos leva ao momento mais sombrio de toda a sua trajetória, Marineford. O Luffy atravessou o inferno de Impel Down e caiu do céu no meio da maior guerra da história para salvar o Ace. Ele enfrentou almirantes, enfrentou o próprio avô e chegou ao palanque de execução. Ele conseguiu. Ele libertou o irmão. Por um breve segundo, o mundo parou e nós acreditamos que o herói tinha vencido novamente. Mas então o calor do magma atravessou o peito de Ace. A morte de Ace não foi apenas a perda de um irmão. Foi a morte da inocência do Luffy. Aquele grito silencioso, aquela mente que simplesmente desligou diante do trauma, mudou o personagem para sempre. O Luffy que acordou na Ilha das Mulheres não era mais o garoto que saiu da Vila Fuchsia. Ele era um homem que entendeu que, para ser livre, ele precisava de um poder que o mundo nunca tinha visto. Os 2 anos de treinamento foram o silêncio antes da tempestade. E quando ele retornou, o mundo era outro, e ele também. A partir daqui, a jornada do Luffy deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre herança. Ele não está apenas navegando, ele está desenterrando uma história que foi apagada. Cada ilha que ele liberta, de Dressrosa a Wano, é um tijolo a menos na estrutura de poder dos dragões celestiais. O Luffy se torna o guerreiro da libertação, sem nem saber o que esse título significa. Termina esse roteiro. Essa herança que o Luffy carrega não é feita de ouro ou títulos, mas de uma vontade que atravessa os séculos. Ele se tornou o guerreiro da libertação sem nunca ter lido um livro de história, simplesmente porque sua natureza não suporta o peso de uma corrente, seja ela no seu próprio pulso ou no de um desconhecido em uma ilha distante. O governo mundial tem razão em temê-lo. Eles governam através do medo, da ordem e das cicatrizes do passado. Mas como você para um homem que transforma suas próprias cicatrizes em piada? Como você controla alguém que diante da morte não pede clemência,
mas sorri porque sabe que sua liberdade é contagiante. No topo de Wano, quando o ritmo dos tambores da libertação ecoou, o mundo mudou para sempre. Ali, o Gear 5 não foi apenas um novo poder. Foi o Luffy declarando que a realidade agora dança conforme a música dele. Ele não está apenas lutando contra imperadores. Ele está ensinando o mundo a rir novamente. Ser o rei dos piratas é, finalmente, alcançar o horizonte onde ninguém tem o poder de dizer não ao seu sonho. E enquanto houver um mar para navegar e uma injustiça para derrubar, o som da liberdade continuará quebrando as correntes do impossível. Se esse mergulho na mente do homem que desafiou o mundo mexeu com você, deixe o seu like. É o sinal de que a mensagem chegou ao porto certo. A nossa jornada por essas histórias de liberdade está longe de terminar. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa análise e compartilhe este vídeo com quem ainda não entendeu que One Piece é, na verdade, um espelho da nossa própria busca pela liberdade. Eu vou ficando por aqui, mas a conversa continua nos comentários. O que ser o rei dos piratas significa para você? Nos vemos no próximo horizonte. Até lá, mantenham um sorriso.